Olá, esse é o segundo vídeo sobre o método de deslocamentos. No vídeo anterior, nós mostramos a metodologia de análise. Nós não estávamos preocupados com o cálculo dos coeficientes e dos termos que aparecem no sistema de equações finais de equilíbrio do método, porque o nosso interesse era mostrar a ideia do método. E nós utilizamos o programa FTool para fazer o cálculo dos coeficientes de rigidez globais que nós definimos e o cálculo dos termos de carga. Nesse vídeo nós vamos mostrar um exemplo muito simples, como que nós calculamos esses termos de carga e coeficiente de rigidez, e nós vamos fazer isso ainda para uma questão, ainda para o caso particular, de uma viga contínua, com 3 vãos. Nós vamos aproveitar para mostrar a conversão de sinais do método de deslocamentos e também mostrar que nós vamos usar uma nova conversão de sinais para momentos fletores, que vai ser muito útil, porque vai nos permitir escrever equações de equilíbrio em que os sinais dos momentos e dos outros esforços internos são sempre associados aos sentidos, o que tem por objetivo facilitar a escrita das condições de equilíbrio. Isso é o que nós vamos ver, então, nesse vídeo agora. O que nós vamos ver agora é uma solução de um exemplo para o método de deslocamentos. Nós vamos aproveitar essa solução para mostrar a conversão de sinais que nós adotamos nos passos intermediários do método de deslocamento. Nós vamos também falar sobre as soluções fundamentais que são necessárias para a aplicação do método, e isso vai ser um exemplo muito simples de uma viga contínua com apenas 2 deslocabilidades, 2 incógnitas. Começar pela conversão de sinais. A conversão de sinais do método de deslocamentos, ela associa sinais a sentido de forças, momentos, deslocamentos e rotações. Por exemplo, nós temos aqui a convenção de sinais para deslocamentos e rotações. Nós estamos tratando de pórticos planos, né? Então, nós temos deslocamentos horizontais, deslocamentos verticais e uma única rotação, que é a rotação em torno do eixo que sai do plano. E também forças, são forças horizontais, forças verticais e momentos em torno do eixo que sai do plano. A gente costuma dar o eixo horizontal como eixo X, o eixo vertical o eixo Y e o eixo saindo do plano o eixo Z. Então, esses deslocamentos horizontais na direção de X, verticais na direção de Y, e rotação em torno do eixo Z, a mesma coisa para as forças. Aqui tem uma notação só, que a gente já mostrou, a notação para deslocamentos e rotações é uma setinha com um tracinho na base da seta. Então, isso diferencia de forças que não tem setinha alguma. Já tem uma anotação de reação de apoio que a gente vai mostrar já já. Então, como eu disse, o sinal está sempre associado ao sentido. Forças horizontais, deslocamentos horizontais são sempre positivos da esquerda para a direita e negativos da direita para a esquerda. Forças verticais e deslocamentos verticais são positivos para cima, ou seja, na direção do eixo Y, e negativos na direção para baixo, contrária ao eixo Y. Momentos e rotações são positivos no sentido anti-horário e negativos no sentido horário. Então, o método de deslocamentos como a gente vai escrever equações finais de equilíbrio, a gente sempre coloca, então, esse sinal associado ao sentido, porque isso facilita a maneira como nós tratamos essas equações de equilíbrio. Uma novidade aqui é a conversão de sinais para esforços internos. Dos passos intermediários do método de deslocamentos, nós vamos tratar os esforços internos sempre em extremidades dispares. E, da mesma forma que deslocamentos
e forças e momentos externos, nós vamos associar sinal ao sentido. Essa é uma diferença grande. Na convenção usual, o sinal do esforço interno depende de qual face da seção de que nós estamos olhando. Vendo pelo lado esquerdo ou vendo pelo lado direito. Entretanto, no método de deslocamento, nos passos intermediários, nós vamos adotar uma convenção de sinais que o sinal está associado ao sentido do esforço interno, do esforço axial, do esforço transversal cortante ou do momento, que é o momento fletor. Isso é feito só nos passos intermediários. No final da solução, a gente retorna à convenção usual de traçado de diagramas de esforços normais, cortantes e momentos fletores. Mas aqui, os esforços axiais na extremidade de base são positivos quando atuam na direção do eixo local X da barra, que é o eixo da barra, e negativo quando no sentido contrário ao eixo local X. E aqui eu tenho então as duas opções aqui. Vocês estão vendo que os esforços normais sempre são, em todas as situações, são positivos na direção do eixo local X. A mesma coisa para os esforços cortantes, eles são esforços na direção do eixo local Y de uma barra, e eles, na convenção do método de deslocamento, a convenção que vai ser usada nos passos intermediários do método, nós vamos usar um sinal positivo quando o esforço cortante atuando em extremidade de barra. Só para o esforço atuando na extremidade de barra. São positivos quando tem a direção do eixo local Y, então para cima, né? E são negativos quando contrários ao eixo local Y. E momentos fletores atuando na extremidade de barra, a mesma coisa. Nós vamos tratar momentos fletores atuando na extremidade de barra no sentido anti-horário, são positivos, e horários negativos. Essa convenção de momentos fletores vai nos possibilitar indicar os valores dos momentos fletores na extremidade de barra com essa convenção de sinais e não desenhar os diagramas nos passos intermediários. A gente sabe que os momentos fletores no interior de uma barra eles são definidos pelos momentos fletores nas extremidades da barra e pelo carregamento que a barra tem. É o próprio traçado dos diagramas de momentos fletores, a gente faz uso disso. A gente parte dos momentos nas extremidades das barras. Nós vamos usar isso para evitar até desenhar os diagramas nos passos intermediários. Neste exemplo, a gente vai até mostrar o exemplo que vai vir a seguir. Nós vamos mostrar os diagramas na forma usual, desenhado, diagramas de momentos fletores, desenhado do lado da fibra tracionada e a indicação na convenção de sinais do método. Isso vai ser feito neste exemplo, nos exemplos futuros, nos outros vídeos futuros, o que nós vamos ver os diagramas apenas indicados com a convenção de sinais e somente no final do problema, depois que a gente resolve, determina os momentos na extremidade de todas as barras, que a gente retorna para a convenção usual de traçado do lado da fibra tracionada. No procedimento de análise pelo método de deslocamento, nós precisamos de soluções fundamentais de barras isoladas. As soluções fundamentais vão nos possibilitar, então, resolver cada um dos casos básicos. E essas soluções estão disponíveis, são pré-determinadas, todas elas, então, são no programa de computador, por exemplo, essas soluções fundamentais são todas tabeladas internamente. Aí isso é feito, essas soluções fundamentais, no caso de estruturas reticuladas, estruturas formadas por barras, são soluções de barras isoladas. Existem dois tipos de soluções fundamentais. As soluções de reação de engastamento perfeito local, nos eixos locais da barra, e os coeficientes de rigidez locais. Depois nós vamos generalizar isso mais ao final do vídeo, mas primeiro, para o exemplo que nós vamos resolver, a gente vai precisar de apenas algumas soluções fundamentais. Por exemplo, a solução fundamental que nós vamos utilizar para o exemplo a seguir é a solução de engastamento local de uma barra que está sendo considerada totalmente engastada nas extremidades, engastada, com uma força transversal uniformemente distribuída, aplicada no sentido contrário
ao eixo local Y. É uma coisa bastante usual, é um peso próprio, por exemplo, ou alguma carga aplicada. Nesse caso, então, existe uma solução fundamental. Nós não estamos mostrando como que são calculadas as soluções fundamentais. Nós podemos ver mais adiante que essas soluções fundamentais podem ser determinadas pelo princípio dos deslocamentos virtuais, ou pode também ser calculado pelo próprio método das forças, que nós já vimos. Tá? Mas o que importa é que estão disponíveis as soluções fundamentais para barras isoladas, e elas são fornecidas através de tabelas. Ou seja, quando nós resolvemos um problema para o método de deslocamentos, a gente vai consultar tabelas de reações de engastamento feitos locais para diversos tipos de solicitação. No caso aqui, a barra é uma barra bem engastada, mas vamos ver depois situações em que existem articulações na extremidade da barra. Essa solução fundamental, são as reações momento, aqui estão mostrando, inclusive, lembrando aqui da convenção de notação para reação, essa setinha com tracinho no meio, tanto reação momento como reação força. E essas reações aqui, MA, VA, MB, VB, são as reações de engastamento para esse problema. Força transversal uniformemente distribuída, aplicada no vão da barra. Essas reações estão sendo mostradas com seus sentidos físicos, e embaixo nós estamos mostrando a convenção, usando a convenção de sinais, os sinais associados a essas reações. Por exemplo, as forças VA e VB são positivas porque estão na direção vertical, Y, da barra, e os momentos MA é positivo porque atua na extremidade de barra, no sentido anti-horário, e o momento MB ele é negativo porque ele atua na extremidade da barra, no sentido horário. Se nós fôssemos traçar o diagrama de momentos fletores, nesse caso, nessa situação de uma barra engastada com uma força uniformemente distribuída, o diagrama seria desenhado dessa maneira. Eu não estou usando aqui convenção de sinais para esse traçado, porque tem uma convenção de traçado que a gente desenha as ordenadas do diagrama de momentos fletores do lado da fibra tracionada. Nesse caso, então, nas extremidades, nós temos tração na fibra superior, nas duas extremidades, então, por isso que esses momentos são desenhados para cima, e aí depois a composição desse diagrama, a gente combina esse diagrama retangular, que seria tracejado aqui, unindo os valores nas extremidades das barras, superpondo essa parábola do segundo grau, que é o diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho. Esse é o usual, mas na convenção de sinais, usando a convenção de sinais, nós vamos indicar esse diagrama, nós não vamos traçar o diagrama, vamos indicar os valores nas extremidades da barra, usando a convenção de sinais. Então, nós vamos botar aqui um tracinho em cada extremidade, dizer, o momento aqui, ele é um momento que é mais que L2 sobre 12. Quer dizer, o que significa isso? Que o momento que atua vindo sobre a extremidade da barra na extremidade esquerda é positivo, ou seja, tem o sentido anti-horário. Enquanto que na extremidade direita, esse momento menos que L2 sobre 12 indica que o momento atua sobre a barra na extremidade direita no sentido horário. Então, nós vamos ser mais econômicos na hora de desenhar os diagramas intermediários, os casos intermediários do método de deslocamento, evitando desenhar esse diagrama para cada passo intermediário. Neste exemplo que nós vamos ver, ainda vamos repetir as duas maneiras de ver o diagrama, mas depois nós vamos simplesmente usar essa convenção de sinais e fazer uma indicação dos valores nas extremidades com a convenção de sinais. Outra solução fundamental importante que o método de deslocamento precisa são os chamados coeficientes de rigidez locais. O que nós vamos precisar para o exemplo a seguir são só os coeficientes de rigidez à rotação. Então, deixa eu definir isso. O que são os coeficientes de rigidez à rotação? Nós vamos, no método de deslocamentos, isolar efeitos cinemáticos, ou seja, efeitos de deformação provocados por deslocabilidade. Deslocabilidade são, então, os parâmetros que definem uma configuração deformada de uma barra ou de um modelo estrutural. No caso da barra isolada, numa barra de pórtico plano, nós temos em cada nó a possibilidade de ter dois deslocamentos,
um axial, um transversal e uma rotação. Os coeficientes de rigidez são quando nós impomos configurações deformadas em que a gente isola uma das deslocabilidades. Por exemplo, aqui eu estou isolando, impondo uma rotação no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, na extremidade esquerda da barra. E os coeficientes de rigidez, nesse caso são os coeficientes de rigidez à rotação, porque está sendo imposta uma rotação, são as forças e momentos que devem atuar nas extremidades da barra isolada para que a barra fique em equilíbrio nesta configuração deformada que foi imposta. Também não está sendo mostrado de onde vêm esses valores, mas isso também pode ser definido pelo princípio dos deslocamentos virtuais ou resolvendo pelo método das forças, mas aqui estão os valores. Os coeficientes de rigidez são provocados, por definição, por valores unitários das deslocabilidades. No caso, como aqui está tudo em função de θ, que é o valor da rotação, o coeficiente de rigidez são os valores mostrados entre parênteses aqui nessas expressões. Então, isso nós vamos usar sempre no método de deslocamentos, é muito comum essa solução fundamental. Então, o momento necessário para dar uma rotação θ na extremidade esquerda, ele é igual a 4i sobre L vezes θ. Então, 4i sobre L, I é o parâmetro de rigidez da barra, né, o produto do momento de inércia, da modularidade pelo momento de inércia da seção transversal, modularidade do material pelo momento de inércia. Então, nesse caso, os coeficientes de rigidez dependem do parâmetro de rigidez EI e também dependem do comprimento da barra. Está sendo assumido, então, que a barra tem uma seção transversal constante e esse momento 4 aí sobre L é o momento para dar um giro unitário na extremidade esquerda. Na extremidade oposta à extremidade que sofre o giro, o momento que aparece tem o mesmo sentido anti-horário e é igual a 2 aí sobre L. É a metade, no caso da barra com seção transversal constante. Essa questão do sentido ser anti-horário nas duas extremidades, isso está compatível com a configuração deformada. Você vê que tem uma concavidade para baixo na esquerda e a concavidade, por causa da condição de compatibilidade, que ela tem que chegar nula do outro lado, porque somente uma rotação é imposta, as outras deslocabilidades são todas nulas. A concavidade é para cima e você vê que as fibras de baixo são tracionadas e, para consistente com isso, esse momento da extremidade oposta também traciona a fibra de baixo e também tem o sentido anti-horário. Os cortantes aqui na barra são os que equilibram a barra nessa configuração deformada. Se você somar esse 4i sobre L vezes θ mais 2i sobre L vezes θ, dá 6i sobre L vezes θ. E os cortantes, então, você divide pelo braço de alavanca, que é o comprimento da barra. Então, dá 6i sobre L vezes θ dividido por L. Dá 6i sobre L2. E o sentido desses cortantes são tais que a barra fica em equilíbrio, ou seja, os dois momentos estão no sentido anti-horário e os cortantes têm o sentido, que são tais que fazem um conjugado, um binário, no sentido horário para equilibrar esse momento. Então, isso é a solução fundamental. Analogamente, a gente tem a mesma situação para o coeficiente de rigidez, os coeficientes de rotação, quando se impõe uma rotação no sentido anti-horário na extremidade direita, e vocês estão vendo aqui, é bem análogo, também é o 4i sobre L, no sentido anti-horário, do outro lado também aparece 2i sobre L, e os cortantes acabam tendo esses valores também, um conjugado que faz um binário no sentido horário para equilibrar. Aqui embaixo que está, assim, como que nós vamos fazer a indicação desses momentos? Nós vamos simplesmente indicar os sinais. Como são todos no anti-horário, então na extremidade esquerda aqui, quando se impõe a rotação na extremidade esquerda, o momento que aparece na extremidade esquerda é mais, porque é anti-horário, 4i sobre L vezes θ. Na extremidade direita, nesse caso, aparece o momento que é mais 2i sobre L vezes θ. Quando se impõe a rotação na extremidade direita, o momento que aparece na extremidade direita é mais, porque é no sentido anti-horário, 4i sobre L vezes θ. E na extremidade oposta aparece o momento que é metade, 2i sobre L também positivo. Aqui nós temos, então, o exemplo em que nós vamos mostrar como usar essa convenção de sinais e essas soluções fundamentais de barra isolada. Tá?
No método de deslocamentos, a gente vai ver que sempre a solução global ela é obtida através da superposição de soluções locais. Isso é fundamental no método de deslocamento. E por isso que a gente tem as soluções fundamentais locais, ou seja, de barras isoladas, disponíveis. Tá? Então, essencialmente, o que nós vamos ver é como operar o método é exatamente isso, como compor a solução global a partir das soluções locais. E aprendendo isso, a gente vai entender que o método ele tem assim, um procedimento muito metodológico, né? E é por isso que os programas de computador utilizam o método de deslocamento, ou implementam a metodologia deste método, porque são algoritmos relativamente simples, quando comparados com os procedimentos do método das forças. Então, é isso que nós vamos aprender. E tudo é dessa maneira, em função da superposição dos efeitos locais para obter os efeitos globais. E nós vamos usar as soluções fundamentais conforme nós vamos indicar a seguir. O exemplo é um exemplo muito simples, nós escolhemos esse exemplo porque ele tem poucas incógnitas, ou seja, poucas deslocabilidades. Eu tenho uma vida contínua, é contínua porque a elástica, a configuração deformada, ela varia suavemente de um vão para outro, ela tem continuidade de rotação nos nós interiores. Aqueles nós interiores só impedem os deslocamentos, que é o apoio de segundo gênero, e no caso botamos de segundo gênero, só tem mesmo deslocamento, não tem nenhum deslocamento. Aliás, nenhum nó aqui tem deslocamento. Na extremidade nós temos engaste, ou seja, não tem nenhuma deslocabilidade na extremidade. São deslocamentos de rotação nas duas extremidades dessa viga contínua. Os vãos estão indicados, tem um vão central aqui um pouco maior que os outros, 6 metros, e não é simétrico. A gente tem o primeiro vão é 4 metros e o último é 2 metros. O valor do parâmetro de rigidez à flexão está indicado, se eu estou usando unidades de quilonewton em metro, ou seja, o modo de elasticidade é quilonewton por metro quadrado, e o momento de inércia é metro a quarta, tá? Quando o produto dá 1 quilonewton vezes metro quadrado, e esse é um valor realístico, 1,2 vezes 10 a quarta, nessas unidades aí. A solicitação ao carregamento, solicitação externa, é uma força uniformemente distribuída em toda a extensão da viga contínua. Tá? E, relembrando o que nós já vimos, quais são as incógnitas do método de deslocamento? São deslocamentos e rotações nodais, no caso. São os parâmetros que definem a configuração deformada de um modelo. No caso geral, de barras, os parâmetros são as componentes livres de deslocamentos e rotações dos nós do modelo. Neste caso, desse exemplo, nós temos 4 nós, sendo que os nós de extremidade são engastados, ou seja, não tem nenhuma deslocabilidade, e os nós interiores só tem rotação. Então, são 2 deslocabilidades que eu estou indicando aqui. Já estou aqui meio que indicando a configuração deformada nessa linha tracejada, sempre, obviamente, desenhada com exagero de escala de deslocamento, só para a gente fisicamente visualizar aqui quem são as deslocabilidades. Mas, em geral, a gente não tem que fazer isso. A gente não precisa saber a configuração deformada para saber quais são as deslocabilidades. Tanto é que aqui embaixo eu estou fazendo uma anotação usual em que eu estou indicando as deslocabilidades com essa convenção de que tem uma setinha, né, curva com tracinho na base, e eu tenho aqui o nome das deslocabilidades D1 e D2. Veja que eu estou indicando D1 e D2 com seus sentidos positivos. Depois nós vamos ver que o D1 vai dar um valor, na verdade, vai ser uma rotação fisicamente, intuitivamente. Estou vendo aqui o vão central maior, vai haver um giro da seção transversal, tal que D1 aqui seja no sentido horário, ou seja, D1 vai ser negativo, mas a gente não precisa saber isso a priori, né? Então, aqui é só um exemplo, mas, de fato, primeiro, a identificação das deslocabilidades ela é direta. São as componentes livres de deslocamentos ou rotações. No caso, são 2 rotações apenas, D1 e D2, e essas são as incógnitas que nós vamos utilizar no método de deslocamento. Dentro dessa
procedimento do método de deslocamentos, a gente cria uma estrutura auxiliar, que são a estrutura que vai ser a estrutura utilizada, o modelo estrutural que vai ser utilizado nos casos básicos do método de deslocamentos, nós já vimos isso. Esse modelo auxiliar se chama sistema hipergeométrico, é um modelo totalmente engastado, né, uma estrutura cinematicamente determinada, uma estrutura com a configuração deformada conhecida, obtida da estrutura original pela adição de vínculos fictícios necessários para impedir as deslocabilidades. Como eu só tenho duas deslocabilidades, eu tenho que inserir apenas dois vínculos fictícios, que são essas chapas 1 e 2. A gente que abstrai e imagina um apoio, que é uma chapa que só prende rotação. E quando você compõe essa chapa com o apoio de segundo gênero, o que você tem de fato são engastes, né, nesse caso. E nós vamos utilizar esse modelo auxiliar, sistema hipergeométrico, para impor as condições cinemáticas de cada um dos casos básicos. Nessa metodologia, então, a gente faz uma superposição de uma série de soluções cinematicamente determinadas, que são configurações deformadas conhecidas, que são nossos casos básicos. Esses casos básicos, eles satisfazem as condições de compatibilidade do problema. Nós nunca violamos as condições de compatibilidade no método de deslocamento, mas para obter no final, nessa superposição, uma solução que também satisfaz o equilíbrio do problema. Na verdade, os passos intermediários, os casos básicos, sempre satisfazem condições de equilíbrio, mas à custa de esforços espúrios nos apoios fictícios, esforços externos. E, no final, a gente vai, na superposição, a gente restabelece o equilíbrio, zerando esses efeitos externos que vieram através dos apoios fictícios. Essa é a ideia do método de deslocamento, nós já vimos, mas vamos repetir essa ideia neste exemplo simples, mas aproveitando para mostrar a convenção de sinais e aproveitando para mostrar também os coeficientes, os termos de carga, são as soluções fundamentais de engastamento perfeito, e os coeficientes de rigidez globais, que vêm da superposição de coeficientes de rigidez locais. Então, nesse caso, nós temos duas deslocabilidades. Então, existem três casos básicos. O primeiro caso é aquele em que nós isolamos o efeito da solicitação externa, no caso do carregamento, no sistema hipergeométrico, considerando que as deslocabilidades são nulas no caso zero, ou seja, a gente isola só o efeito do carregamento da solicitação externa. Isso é uma situação que a gente vai ver de engastamento perfeito. Já os outros casos, caso 1 e caso 2, cada um deles vai isolar o efeito de cada uma das deslocabilidades. Nesse caso, não vai ter o carregamento, só vai ter deslocabilidade isolada. E é isso que nós vamos ver em seguida. O primeiro caso, então, é o caso em que a gente isola o efeito da solicitação externa, desse carregamento uniforme distribuído. Esse caso zero, em que as deslocabilidades são nulas, ou seja, os apoios fictícios estão literalmente engastando aqui o modelo. Nós temos, na verdade, no caso zero, são barras, 3 barras engastadas, trabalha praticamente isolada da outra, porque há um isolamento das chapas que prenderam mais o apoio de segundo gênero, ou seja, há um engaste aqui nos nós centrais. A configuração deformada, que está desenhada aqui de forma também com a escala exagerada, ela é tracejada aqui, é uma situação de engastamento perfeito. É o caso zero. No caso zero, as barras têm uma situação de engastamento perfeito, e as soluções dessas barras isoladas com uma situação de engastamento perfeito são soluções fundamentais tabeladas. Com base nessas soluções locais, soluções de engastamento de barras isoladas, vamos determinar o efeito global, que são os termos de carga. O que são os termos de carga? São forças e momentos, reações de fato, dos apoios fictícios do sistema hipergeométrico provocados pela solicitação externa. Então, a gente usa essa notação beta 1,0, beta 2,0. Genericamente, beta I0, sendo I igual a 1 ou 2. Beta I0 é a reação no apoio fictício associado à deslocabilidade DI para equilibrar o sistema hipergeométrico quando atua a solicitação externa isoladamente, isto é, com as deslocabilidades com os valores nulos. Situação de engastamento perfeito. Então, eu vou mostrar agora como que a gente calcula esses termos de carga em função dos valores tabelados que nós já vimos antes. Estou replicando aqui os valores tabelados que nós já vimos, e a gente tem aqui, genericamente, esses são o que a gente vai usar, mais QL2
sobre 12 na esquerda e menos QL2 sobre 12. Essas são as soluções que nós vamos usar. E a gente, quando compõe o efeito global, a gente vê que cada barrinha se comporta como uma barra bem gastada. Aqui eu estou mostrando o diagrama de momentos do caso zero na forma usual, ou seja, desenhando do lado da fibra tracionada, que estão os valores, mas o que nós vamos usar mesmo na prática vai ser essa solução, esses momentos, mais na convenção de sinais do método. Está mostrado o diagrama na forma usual, até para mostrar fisicamente o que é o termo de carga. O termo de carga é descontinuidade de momento. Ou seja, para que isso aqui fique em equilíbrio, é preciso que eu aplique nessa configuração de engastamento perfeito, é uma condição cinematicamente determinada, ou seja, uma configuração deformada imposta, no caso, uma configuração deformada de engastamento perfeito, o momento externo, beta 0, que tem que aparecer nesse nó da esquerda, no nó central da esquerda, ele é a descontinuidade de momento fletor, aqui no nosso diagrama. Isso não está em equilíbrio. Isso é um desequilíbrio fictício, porque a gente impôs aqui uma condição de engastamento perfeito. Na superposição de todos os casos, nós vamos zerar esse desequilíbrio, ou seja, zerar essa descontinuidade no diagrama no momento, e aí a gente vai restabelecer o equilíbrio. Vocês estão vendo também que tem no outro nó, tem a chapa 2, a gente tem aqui uma descontinuidade, que é o beta 2,0. Toda a convenção de sinais foi feita para que a gente trabalhe com um sinal associado a sentido de momento. E aí, olhando para o diagrama aqui, na conversão de sinais do método, ou seja, na indicação dos valores com sinal na extremidade das barras, a gente vê que esse momento aqui de mais beta 0, ele tem um sentido mais 20, e ele é obtido de uma forma direta. Quer dizer, o beta 0 é o menos QL2 sobre Q4 ao quadrado sobre 12, que é o 4 é o vão da primeira barra. Menos por quê? Porque na extremidade direita dessa primeira barra, a gente tem um momento na convenção de sinais negativo, é o menos 16. E na outra extremidade esquerda da barra central, a gente tem um momento positivo, ou seja, que atua no sentido anti-horário, que é mais 36. Então, tudo foi feito para que a gente simplesmente some esses dois valores, menos 16 mais 36, e obtenha o valor do beta 1,0. Ou seja, eu estou obtendo o valor do termo de carga somando valores de soluções fundamentais locais de engastamento perfeito. Então, aqui nós estamos vendo a vantagem de se utilizar uma convenção de sinais em que o sinal está associado ao sentido. Basta simplesmente fazer a soma dos valores com o sinal que eles têm e a gente obtém o valor do termo de carga. A mesma coisa para o outro nó, que tem a chapa 2. Aqui eu tenho um momento de menos 36, que corresponde a menos Q vezes 6 ao quadrado sobre 12. E na extremidade esquerda da barra do último vão, eu tenho, o vão é 2, então é Q vezes 2 ao quadrado sobre 12, está mais 4, ou seja, nessa extremidade tem um momento no sentido anti-horário. Então, basta a gente somar menos 36 com mais 4, com o sinal que eles têm, uma soma algébrica, e a gente obtém o termo de carga, que é o momento que tem que atuar aqui. Foi tudo feito para que a gente pudesse trabalhar com sinal direto. E essa é a razão da gente ter determinado essa convenção de sinais. A gente vai ver isso nos outros casos também. O caso básico seguinte é o caso 1. Nesse caso, nós vamos isolar o efeito da rotação D1, da deslocabilidade D1. E nós sempre fazemos, a gente não sabe o valor dessa incógnita, a gente faz, então, esse artifício em que a gente considera um valor unitário da deslocabilidade, deixando em evidência o valor da incógnita lá de fora. Então, dentro aqui do colchete, nós temos um valor unitário da rotação. Embora seja uma rotação que esteja em radianos, e 1 radiano é uma rotação muito grande, a gente trata como se fosse uma rotação pequena, porque, no final, ela vai ficar um valor muito pequeno de rotação, como a gente vai ver, em radianos. Então, é uma questão aqui só de procedimento. Então, a imposição de uma deslocabilidade, rotação em um nó, é como se nós tivéssemos um recalque rotacional imposto.
Então, o sistema empejométrico ele serve para isso, ele serve para fazer a situação de encastamento perfeito no caso zero. Nos demais casos, nós vamos impor configurações deformadas, onde somente uma deslocabilidade global da estrutura é diferente de zero, e as outras são sempre nulas. A gente está isolando o efeito da deslocabilidade. E a gente usa esse artifício de impor um valor unitário, mas sempre deixando em evidência o valor da incógnita, que a gente vai ter que descobrir. E aí, essa imposição desse recalque rotacional vai dar uma configuração deformada em que aqui eu tenho, você vê que a tangente é inclinada nesse nó aqui. E nas extremidades das duas barras afetadas por isso, então a primeira barra e a segunda barra, nas extremidades opostas são encastes. No caso 1, o nó que tem a chapa 2 tem a rotação nula. Então, isso é uma característica do método de deslocamento. Os efeitos são sempre locais e nós vamos ter aqui, precisar então de uma solução fundamental. O que nós queremos determinar aqui no caso 1? Nós queremos determinar os chamados coeficientes de rigidez globais. No caso 1, é o coeficiente K e J. Os coeficientes de rigidez globais, eles têm essa definição. É uma força ou momento que deve atuar na direção de DI para manter a estrutura, na verdade, manter o sistema empejométrico em equilíbrio quando é imposta uma configuração deformada, onde T, nesse caso, é o T1, igual a 1, né? Porque é o caso 1. E as demais localidades são nulas. Então, aqui nós estamos vendo K e 1. O I pode ser 1 ou 2. Então, quando é na direção de D1, é o K11. Quando é na direção de D2, é o K21. Então, o que são esses dois momentos externos que estão atuando aqui? São os momentos que vão ser necessários atuar sobre o modelo, sobre o sistema empejométrico, para que ele fique em equilíbrio nesta configuração deformada que está sendo imposta. Tá? Para isso, nós vamos precisar de soluções fundamentais de barras isoladas, que são as soluções de coeficientes de rigidez locais, que a gente vai ver agora. Então, existem várias soluções fundamentais de coeficiente de rigidez. No final, nós vamos mostrar as que a gente usa, no caso de pórticos planos, mas agora, para este modelo, a gente só precisa das soluções fundamentais que nós já mostramos. Eu estou reproduzindo aqui novamente as soluções de coeficiente de rigidez de rotação, a rotação. Aqui nós já descrevemos, mas resumindo aqui, nós temos esses momentos que atuam na extremidade da barra, quando eu imponho, no caso aqui da esquerda, uma rotação na extremidade esquerda, e no caso da direita, quando eu imponho uma rotação no sentido anti-horário na extremidade direita, e aqui embaixo eu tenho os valores desses momentos que aparecem nas extremidades das barras, e o que está entre parênteses aqui são os coeficientes de rigidez que nós vamos utilizar nesse caso. Eu estou aqui reproduzindo o que já foi mostrado antes. Aqui nós temos, então, o caso 1 completo, em que nós estamos mostrando a configuração deformada imposta, que é uma rotação D1, mas nós também estamos mostrando os momentos fletores desse caso 1. Estamos mostrando os momentos fletores em duas versões. Na versão usual, em que a gente desenha do lado da fita tracionada, e na versão nova que a gente está apresentando, que é usando a conversão de sinais de momento do método de deslocamentos, indicando os valores de momento na extremidade das barras, em que o sinal está associado ao sentido de atuação do momento na extremidade da barra. Isso é para mostrar como a gente usa a solução local de coeficiente de rigidez de barra para compor a solução global, que são os coeficientes de rigidez globais, que no caso 1 são o K11 e o K21. Essa solução aqui, cada barra, é uma solução disponível e é essa que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, para a primeira barra aqui, nós temos um momento na extremidade esquerda dela, é o 2 aí sobre L, porque a extremidade direita que sofre um giro de 1 radiano. Esse valor 6.000, ele corresponde a 2 I sobre 4, que é o comprimento da barra, e aí é o valor do parâmetro de rigidez do problema. Na extremidade que sofre o giro, tem esse 12.000, e ele corresponde ao valor 4 I sobre 4. E esses são os momentos nas extremidades dessa barra. São sempre, os dois são mais, porque
o giro na extremidade direita imposto no sentido anti-horário provoca, como nós já vimos, momentos nas extremidades que são no sentido anti-horário também, tudo positivo. Nessa barra central, que é a outra barra que é afetada por essa deformação, os valores que aparecem são 8.000 e 4.000. Esse 8.000 corresponde a 4i sobre 6, e o 4.000 corresponde a 2i sobre 6. O que a gente está vendo é que isso, mais longa for a barra, qual o seu comprimento, mais flexível é e seu coeficiente de rigidez vai ser menor. No caso, eu tenho o coeficiente de rigidez é inversamente proporcional ao comprimento da barra, né? Então, nós temos esse caso aqui. O diagrama que está sendo mostrado aqui no meio é um diagrama usual para que a gente identifique fisicamente o que é que está aqui. O coeficiente de rigidez, na verdade, é a descontinuidade, é o desequilíbrio, porque, na verdade, é um momento externo, né? E, só que, da forma usual, que a gente desenha do lado da fibra tracionada, eu estou vendo aqui na primeira barra, eu tenho a concavidade para baixo, então o momento de tração de fibras superiores, e na extremidade direita dessa barra eu tenho uma concavidade para cima, ou seja, o momento de tração de fibras inferiores, aí o diagrama tem essa variação linear invertendo, ou seja, quando tem o mesmo sinal, na convenção do método de deslocamento, traçado usual, o momento inverte. A gente não colocou sinal, mas é porque a gente desenha do lado da fibra tracionada, mas o momento inverteu, passou de tracionar em cima para tracionar embaixo. A mesma coisa acontece com a barra central, a extremidade esquerda traciona em cima, a extremidade direita traciona embaixo, pela concavidade a gente pode também ver isso. Mas tudo isso a gente nem vai mais usar esse desenho nos exemplos a seguir, a gente vai simplesmente trabalhar com esse diagrama indicado aqui nos valores da extremidade da barra. E tudo foi feito para que a gente possa somar valores da extremidade da barra e obter o valor final. A soma os coeficientes de rigidez globais são obtidos pela soma de coeficientes de rigidez locais. Então, aqui pega mais 12.000 mais 8.000, que corresponde a 4i sobre 4, e 4i sobre 6, somar os dois com o sinal que eles têm e vai dar o K1 externo. Só a unidade que é momento, mas como isso está multiplicando pelo lado de fora aqui uma rotação em radiano, a unidade, por definição, a definição de coeficiente de rigidez é para o valor unitário de uma deslocabilidade e também tem uma unidade, por definição, a unidade de força ou momento, no caso, momento, dividido pela unidade da deslocabilidade, no caso, radiano. O K21 é o momento que aparece na extremidade oposta à barra central, a extremidade que está fixa, mas a extremidade esquerda da barra sofre um giro unitário, a extremidade da direita está fixada, porque no caso 1, a chapa 2 está prendendo a rotação D2, e o que nós temos aqui é na extremidade oposta, esse mais 4.000, que corresponde a mais 2i sobre 6, que é o comprimento dessa barra central. O valor dá mais 4.000 km por radiano. Esse valor também é positivo, porque é no sentido anti-horário, e a gente vai guardar esses valores para depois nós restabelecermos as condições de equilíbrio. Agora, o caso 2, em que nós isolamos a deslocabilidade D2, a rotação no apoio central, no segundo apoio central, é inteiramente análogo ao que nós vimos no caso 1, apenas que nós vamos impor um giro D2 igual a 1. A chapa 2 é como se fosse um recalque rotacional que está sendo imposto. Nesse caso 2, a chapa 1 está prendendo a rotação D1, ou seja, só tem rotação D2 como deslocabilidade isolada. Configuração deformada está mostrada, tracejada aqui, para a gente entender o que é imposto. E nós vamos obter, o que nós queremos determinar aqui, são os valores dos coeficientes de rigidez globais do caso 2, que são o Ki2, sendo I igual a 1 ou 2. O K11 é o momento que atua sobre o modelo vindo da chapa 1, e o K22 é um momento externo que atua no modelo vindo da chapa 2. Esses dois momentos, eles são os momentos que equilibram a barra nesta configuração deformada imposta. Evidente que não tem só esses momentos atuando, né? Tem também cortantes. A gente não está indicando aqui, porque a gente não precisa deles nesse cálculo.
a gente só está precisando dos momentos que são os efeitos externos vindos ou provocar nos apoios fictícios do sistema hipergeométrico. Isso, para ficar em equilíbrio, precisava de ter outras forças e momentos. As soluções fundamentais também têm os cortantes, mas nesse caso nós não estamos usando. Então, de novo, aqui é um coeficiente de rigidez, a força e o momento que deve atuar no sistema hipergeométrico, para que ele fique em equilíbrio quando é imposta uma configuração deformada, neste caso, em que D2 igual a 1, e as demais, a outra deslocabilidade é nula. Né? Então, nós vamos, de novo, fazer a mesma composição do global em função do local, e o local é disponível. O local é o efeito em que nós temos rotações impostas, no caso, na barra central, a rotação que é imposta na extremidade direita da barra central, e na última barra aqui é a rotação na extremidade esquerda dela, que é isso que está sendo mostrado, as duas configurações deformadas. Esse mais 4.000 e esse mais 8.000 são os coeficientes de rigidez locais da barra central. Mais 4.000 é 2 aí sobre 6, e mais 8.000 é o 4 aí sobre 6. O que nós temos também na última barra, que tem um comprimento 2, e aí o coeficiente de rigidez vai ser maior, vai ser o maior deles, porque é inversamente proporcional ao comprimento. Então, aqui é 4 sobre 2, dá o 24, e na extremidade oposta é o 2 sobre 2. Então, os valores estão indicados aqui, são valores dos momentos na extremidade das barras, na conversão de sinais. Neste caso 2, a primeira barra não sofreu nenhuma deformação, tem momentos nulos. E aqui a gente está vendo também a visão usual de traçado de diagramas, em que a gente desenha do lado da fibra tracionada, compatível com as concavidades. A barra central aqui traciona as fibras superiores, na extremidade direita dessa barra traciona as fibras inferiores, e a mesma coisa aqui na última barra, extremidade esquerda tem um momento que traciona as fibras superiores e a direita inferiores. Os valores estão indicados, mas a gente, na verdade, vai usar essa indicação de diagrama com essa convenção de sinais, e a gente vê que aqui as descontinuidades do diagrama correspondem aos coeficientes de rigidez do caso 2, e os valores estão indicados aqui. Basta somar, aqui 0 mais 4.000 vai dar 4.000 kN por radiano, no momento pela unidade, dividido pela unidade da deslocabilidade. E aqui o K22 é simplesmente a soma de 8.000 mais 24.000, mais 32.000 kN por radiano. Você vê que é uma metodologia meio que vai sendo repetitiva, e é isso mesmo. Isso são procedimentos que são procedimentos muito fáceis de se transformar em algoritmos para que se possam implementar computacionalmente pelo método de deslocamento. E isso que é feito, de fato. Dentro, então, da metodologia de análise pelo método de deslocamento, nós vamos agora ter que restabelecer as condições de equilíbrio. Nós, em todos os casos básicos, nós temos configurações deformadas compatíveis, ou seja, não violando as condições de compatibilidade em nenhum momento. Entretanto, não são as configurações deformadas corretas. Nós atingimos essas configurações deformadas dos casos básicos à custa de momentos externos atuando sobre as chapas, vindo das chapas, sobre o modelo. E agora nós vamos ter que restabelecer o equilíbrio. Então, cada caso básico satisfaz condições de equilíbrio através de forças e momentos externos espúrios, porque são introduzidos pelos apoios fictícios. Então, a gente não satisfaz o equilíbrio da estrutura original, pois essa estrutura não tem esses apoios fictícios. As equações finais são equações de equilíbrio em termos de deslocabilidade. Essas equações recompõem as condições de equilíbrio da estrutura original violadas nos casos básicos. A gente já tinha visto, eu só estou recordando. Então, vamos impor que a soma dos momentos externos que atuam sobre o modelo das chapas fictícias são nulos. Isso não existe na estrutura original. Então, nós temos o primeiro nó anterior, eu tenho uma condição que eu vou superpor os três casos. Então, o efeito do caso 0
naquela primeira chapa é o beta 0, a reação que apareceu na chapa 1, no caso 0. A reação que apareceu, o momento externo que apareceu no caso 1, é o produto K1 vezes D1, porque K1 foi, por definição, para um valor unitário de D1. Por isso até que a unidade era momento dividido por unidade da deslocabilidade, radiano, para poder, na hora que fazer o produto K1 vezes D1, poder somar com o momento do caso 0. E na chapa 2, eu tenho, então, o K1 2 vezes D2, isso tudo é igual a 0. Porque eu tenho a mesma coisa para o outro nó, segundo nó anterior, eu vou, então, impor uma condição de equilíbrio, fazendo a soma dos momentos vindo de cada um dos casos, então vamos impor que seja 0. Com isso, a gente obtém, então, um sistema de equações de equilíbrio, que tem como incógnitas as duas deslocabilidades. Aqui, o que eu só estou colocando esse sistema num formato matricial, mas os valores são os valores que nós obtivemos nos casos básicos, né? Então, o beta 1,0 é mais 20, o beta 2,0 é menos 32, com conversão de sinais. Os K1 é 20 vezes 10 ao cubo, 20.000. O K21 é o K, que vem do caso 1 também, é o 4.000. Isso já vimos. A gente viu também que o K12 é sempre igual ao K21. Isso também é pelo princípio dos deslocamentos virtuais ou pelo teorema de Maxwell. A gente já falou sobre isso. E o K22 é, então, esse mais 32.000. Aí eu coloquei o 10 ao cubo aqui lá de fora da matriz, multiplica todos. D1, D2 são as localidades, e isso dá esse formato matricial do sistema de equações. O que nós queremos saber é o que esse sistema está dizendo, assim, quais são os valores que D1 e D2 devem ter para que a gente tenha estabelecido as condições de equilíbrio, que são, não existe momento externo nos dois nós interiores. A solução desse sistema dá os valores, então, dessas deslocabilidades, que são as rotações. A gente está vendo que são rotações pequenas, ficou, na hora que você inverte isso, dá 10 a menos 3 radiano, então dá o D1 dá menos 1,23 vezes 10 a menos 3 radiano, e o D2 dá mais 1,15 vezes 10 a menos 3. A gente não imaginou que D1 e D2 é quase o sentido dele, a gente aplicou um sentido, um valor unitário, mas com sentido positivo. O que saiu menos no caso D1, quer dizer, é um aumento no sentido horário, conforme nós já tínhamos visto lá no começo, que você intuitivamente estava vendo que esse momento, que essa seção giraria no sentido horário mesmo. E aí, porque o vão central tem um carregamento maior que os outros, vai impor essa configuração deformada, como está sendo indicada na linha tracejada aqui de uma forma exagerada na escala de deslocamento. E a rotação D2 é mais, porque ela é no sentido anti-horário. O problema não termina com a determinação das deslocabilidades. Nós precisamos também determinar os esforços internos. No caso, nós vamos mostrar aqui a determinação do diagrama de momentos vetores apenas. É porque nós, em cada caso, nós só mostramos os valores dos momentos vetores. Mas, analogamente, poderia ter sido feito para os outros esforços internos. Vamos usar uma superposição de casos básicos, assim como nós fazemos também no momento das forças, para obter os momentos vetores finais. E aqui, agora, a gente vai fazer uma superposição usando os valores dos momentos na conversão de sinais do método. Então, a superposição qual é? Eu vou superpor os três casos, sendo que o caso 1 e o caso 2 vão ser ponderados pelos valores finais que nós encontramos das deslocabilidades D1 e D2. Então, M igual a M0 mais M1 D1 mais M2 D2, sendo que, então, usando os valores finais de M1 D1 e M2 D2, eu tenho essas expressões aqui, menos 1,23 vezes 10 a menos 3 vezes M1 e mais 1,15 vezes 10 a menos 3 M2. Se vocês lembrarem, os momentos, na verdade estão aqui, os momentos M1 e M2, eles são valores grandes, porque são valores devidos a uma imposição de uma rotação ou de rotações unitárias. Como tem esse valor pequeno aqui, do 10 a menos 3, vão ficar valores razoáveis. Como é que a gente faz a superposição? Aqui estão os três diagramas mostrados,
sendo que agora o D1 e o D2 têm valores conhecidos, estão salientados aqui, né, com os sinais que ele tem. Então, como é que a gente faz o cálculo? Eu vou fazer seção por seção de cada uma das barras. Então, pega esse mais 8,6 aqui, por exemplo, é o valor final do momento na extremidade inicial da viga, ainda na convenção do método de deslocamento. O 8 mais 8,6 vai ser mais 16, mais 6 vezes, 6.000 vezes menos 1,23 vezes 10 a menos 3, e mais 0, que é o valor do momento, no caso 2 aqui na seção. Se você fizer essa conta, vai dar mais 8,6. O valor menos 30,8 dá... Isso é resultado de quê? De menos 16, mais 12.000 vezes menos 1,23 vezes 10 a menos 3, e mais 0, que é o valor do momento nessa seção, no caso 2. Isso dá um valor menos 30,8, usando a convenção de sinais do método de deslocamento. Na extremidade aqui inicial da barra central, na extremidade esquerda da barra central, é o que eu tenho, a conta que a gente faz é mais 36 do M0, mais 8.000 vezes menos 1,23 vezes 10 a menos 3, que é o valor de D1, mais 4.000 vezes o valor de D2, que é vezes 1,15 vezes 10 a menos 3. Se você fizer essa conta, você vai somar e vai dar mais 30,8. Essa questão aqui de ter menos 30,8 e mais 30,8 é o que tinha que ser mesmo. Nós, na verdade, quando nós determinamos os valores D1 e D2 para que não houvesse momento externo, na convenção de sinais do método de deslocamentos, quando um nó não tem um momento externo, a soma dos momentos com os sinais que eles têm da convenção tem que dar 0. É exatamente isso que a gente fez. Nós é que impusemos aqui que esses dois valores somados têm que dar 0. Quando nós resolvemos a primeira equação de equilíbrio, em que nós zeramos o efeito externo nessa nó, aqui é o primeiro nó da deslocabilidade D1. É inteiramente análogo com o outro nó, nós vamos obter esse valor de menos 31,7, menos 36, mais 4.000 vezes 1,33 vezes 10 menos 3, mais 8.000 vezes mais 1,15 vezes 10 menos 3, isso tudo somado dá menos 31,7. E na primeira seção aqui da última barra é mais 4, mais 0, mais 24.000 vezes o valor de T2, que é 1,15 vezes 10 menos 3. Somando tudo, dá mais 31,7. E a mesma coisa, quer dizer, esses dois aumentos somados têm que dar 0 na convenção de sinais. Isso significa que não tem momento externo, é assim, e porque o sinal na convenção de sinais ele está associado ao sentido. Então, quando você soma, dá 0 porque não tem momento externo. E no final aqui eu tenho esse momento na extremidade final dessa barra, que por acaso acabou chegando a ser um sinal mais, sinal 0,8, que é menos 4, mais 12.000 vezes D2, vezes 1,15 vezes 10 menos 3, somando, dá mais 9,8. Esse momento aqui, o diagrama de momento, é apenas indicado o diagrama de momento na convenção de sinais. Nós vamos fazer assim todos os exemplos a seguir, nós só vamos desenhar o diagrama, traçar o diagrama na forma usual, ou seja, do lado da fibra tracionada, depois desta fase, depois que a gente determinou os momentos na convenção de sinais. E isso é feito fazendo uma conversão para a convenção usual. Para fazer isso, a gente tem que interpretar os sentidos dos momentos que nós temos nessa convenção. Nós vamos ver que sentidos físicos eles têm para poder identificar que fibra que eles tracionam, superior ou inferior. Então, vamos ver agora em seguida. Esse traçado do diagrama de momentos fletores da forma usual é o que nós precisamos para fazer o dimensionamento, depois de fazer a análise. Então, é óbvio que nós sempre vamos querer o diagrama na forma usual, desenhado do lado da fibra tracionada. Mas, como nos passos intermediários a gente usou uma convenção de sinais, a gente vai ter que fazer um retorno, uma conversão aí de convenção de sinais. Como é que a gente faz isso? Aqui está o diagrama na forma, com a convenção de sinais do método, como a gente acabou de ver. Nós vamos simplesmente interpretar os sinais, os sentidos dos momentos, olhando para o sinal. Então, o que significa esse momento mais 86? A convenção é momento que atua sobre a extremidade da barra, é positivo no sentido anti-horário. Isso corresponde, na verdade, à reação de apoio, é a reação nesse engaste. E é um momento que atua na extremidade esquerda da barra, no sentido anti-horário, é no sentido anti-horário. Você vê que
Sobre o nó, atua um momento no sentido horário, mas a convenção é para que atua sobre a barra. Tá? Então, aqui sobre a barra tem esse momento de 8,6 no sentido anti-horário. Então, para cada uma das sessões, a gente vai interpretar esse menos 30,8 a sentido horário. No nó, você vê que sempre inverte, mas a convenção para momentos que atuam sobre a extremidade da barra. Esse mais 30,8 é esse 30,8 no sentido anti-horário. Esse menos 31,7 é o que atua sobre a extremidade da barra no sentido horário, porque é negativo. Esse mais 31,7 na última barra é um momento de sentido anti-horário, e o mais 9,8 também é no sentido anti-horário. Então, o que a gente faz, uma vez que a gente tem esses sentidos físicos, no momento que foram obtidos interpretando os sinais, nós vamos saber que fibras são tracionadas na extremidade de cada barra. Esse momento, no sentido anti-horário, traciona as fibras superiores. Nós já vimos isso, como identificar, eu acho que não faz sentido a gente reproduzir aqui, mas a identificação de que esse 8,6 no sentido anti-horário traciona as fibras superiores. E esse 30,8 no sentido horário também traciona as fibras superiores na extremidade direita dessa barra. Quando eu vou para o vão central, esse momento agora continua tracionando as fibras superiores, e óbvio, aqui não tem mais o desequilíbrio de momento. Né? Isso que, quando você troca de sinal, você vê exatamente que não há desequilíbrio. Quando a soma dos valores na convenção do método dá zero, é porque não tem desequilíbrio no diagrama no momento. Então, isso significa, aí nós estamos voltando para a convenção usual, e você vê que não há desequilíbrio óbvio. Ali não, é uma fibra contínua, no momento, passa de um vão para o outro, é o mesmo. Tracionando as fibras do mesmo lado, 30,8. E assim por diante. Aqui é 31,7, traçando fibras superiores nessa extremidade. E esse 9,8 aqui, ele é um momento que foi assim que veio, ele, por acaso, traciona as fibras de baixo. Ou seja, há, nesse caso, porque essa barra é muito curta em relação a outra, que ela ficou tracionando as fibras superiores mesmo. O desenho do diagrama é sempre daquela forma usual. Quando a gente sabe os momentos na extremidade de um trecho, de uma barra, se a barra estivesse descarregada, eu teria o diagrama linear. Então, bastaria unir por uma linha reta esses valores na extremidade. Como eu tenho cada um dos vãos carregados, o que a gente faz é uma superposição desse diagrama linear de cada vão com o diagrama de viga biapoiada correspondente para o trecho. Esse procedimento a gente chama de pendurar. A gente vai pendurar as parábolas no meio, você vê que fica bem no meio, e esse pendurar é uma ordenada perpendicular ao eixo da barra. Então, esse 24 corresponde ao QL2 sobre 12, sendo L igual a 4 no primeiro vão. Esse 54 corresponde ao QL2 sobre 6 para a barra do vão central. E esse 54 é bem no meio da barra, não é o valor no momento máximo, não, é o valor no meio. Aqui o valor no momento máximo não é no meio, nem aqui, mas proximamente, porque esses valores são muito próximos, mas nós não estamos calculando o valor máximo, não. Estamos calculando o valor traçado, o desenho do diagrama. Nesse caso aqui, o que eu vou pendurar na última barra aqui é pendurar um QL2 sobre 8, mas sendo L igual a 2, dá esse valor 6, e ele vai ser pendurado também perpendicularmente ao eixo da barra. Você vê como é que é feita essa superposição, e aí sim eu tenho meu diagrama final em quilonewton-metro na forma usual. Tá? Então, vai ser sempre assim daqui para frente. Nós vamos sempre, eu não vou indicar, desenhar os diagramas da forma usual, desenhando do lado da fibra tracionada. Nós vamos sempre trabalhar com a conversão de sinais do método, e ao final, somente agora, no final, depois que a gente já tem os valores finais dos momentos, é que nós vamos voltar para a conversão usual, interpretando os sentidos através dos sinais. Isso que nós fizemos agora aqui. Esse exemplo foi para nós entendermos todo esse procedimento, e nós usamos aqui as soluções fundamentais, apenas as soluções fundamentais que foram necessárias para resolver o exemplo. Como eu disse, existem dois grupos de condições de soluções fundamentais. Sempre soluções fundamentais locais. Local aí significa de barra isolada. E no método de deslocamentos, como nós vimos, a gente sempre trabalha com os efeitos globais obtidos através
de soluções locais, pela superposição de soluções locais. No caso zero, é o efeito da solicitação externa, nós precisamos de soluções locais de engastamento perfeito de barras isoladas. Então, essas soluções estão disponíveis. Eu estou mostrando só aqui um exemplo de umas poucas soluções fundamentais, mas nós já vimos essa primeira, que é a solução fundamental, e aqui está indicado só o sentido físico dessas reações de engastamento, não está indicado os sinais, aí tem que interpretar de acordo com a convenção, mas o sentido físico é sempre bom, porque a gente não tem, é ele que atua. E eu tenho aqui uma situação de uma barra bem engastada, mas nós vamos ver mais adiante que a gente precisa também ter soluções fundamentais e barras que têm articulações, têm rota. E isso tem outras soluções fundamentais, outros valores, eu estou só mostrando aqui, a gente vai ter sempre isso disponível. Então, eu tenho articulação na esquerda, eu tenho momento aqui, você vê que o momento tem esse valor que é 2,8, na extremidade articulada, é evidente que é zero, o valor, as reações são 3/8 de QL, que é o valor da carga total, Q vezes L, que é a taxa de carregamento distribuído, e L é o comprimento da barra, e na outra extremidade aqui tem o engaste, tem essa 5/8 de QL. E assim por diante. Aqui também, quando tem a extremidade esquerda engastada e a direita articulada, vê que inverte, porque o momento aqui é 2/8 na extremidade engastada, evidente aqui que é a extremidade articulada 1/0 e as reações também, 5/8 de QE, 3/8 de QE. E tem diversas situações, né? Tem carga concentrada, pode ser no meio, aqui no caso só está mostrado no meio, mas é uma carga aplicada no meio, mas pode ter carga aplicada em qualquer posição e assim por diante. Quer dizer, então, isso está disponível, os programas de computador têm essas tabelas todas disponíveis. Tá? O outro grupo de soluções fundamentais são os coeficientes de rigidez locais. E nós temos aí também, como tudo é imposto no sistema local das barras, tá? Nós vamos ver isso depois em outros exemplos também, os coeficientes de rigidez locais a gente separa os efeitos, porque eu tenho o efeito axial, ele é desacoplado do efeito transversal, então tudo é feito no sistema local da barra. O efeito axial de uma barra são os coeficientes de rigidez axial, para qualquer barra. E o que são os coeficientes de rigidez axiais? São as forças que devem atuar na extremidade da barra para que ela fique em equilíbrio quando se impõe uma deslocabilidade axial. Aqui tem nós vamos identificar depois assim, quais são as deslocabilidades que a gente utiliza. São deslocabilidades axiais na extremidade esquerda e na extremidade direita. As deslocabilidades todas têm, a gente usa, no caso de barra, são uma barra de porte plano, nós temos 6 deslocabilidades. E a gente numera sendo D1 na extremidade esquerda, axial, D2 vai ser transversal e D3 vai ser rotação. D1, D2, D3 na extremidade esquerda e D1, D4, D5, D6 na extremidade direita. Aqui tem só essa notação linha, isso tem a ver com o fato que a gente está impondo na direção dos eixos locais, ou seja, eu estou impondo deslocabilidades locais, que é a solução fundamental, e além disso, ela tem as direções dos eixos locais, ou seja, direção axial, direção transversal, e assim por diante. Esse linha tem só a ver com isso. De fato, o coeficiente de rigidez é sempre o que está entre parênteses. Aí a gente vai deduzir, isso aqui não é difícil, mas eu só estou adiantando que quais são os coeficientes de rigidez axiais. E serve tanto para barra com articulação na extremidade ou não faz diferença para o efeito axial. Então, aqui eu tenho, quando eu imponho D1 linha, deslocamento axial no sentido positivo, ou seja, no sentido do eixo X, da esquerda para a direita, e a outra extremidade fica com deslocamento nulo, esse é o coeficiente de rigidez axial. E, na verdade, por definição, o coeficiente de rigidez axial é o que está aqui entre parênteses, porque é o que é provocado por um valor unitário da deslocabilidade. Quando eu imponho um deslocamento axial na extremidade direita, esse é o deslocamento D4, linha. 4 porque é a quarta deslocabilidade, linha porque é na direção local. Mas o coeficiente de rigidez é o que está entre parênteses. Eu tenho
um EA sobre L no sentido contrário, ou seja, isso aqui vai ser negativo, e um EA sobre L no sentido positivo, da esquerda para a direita. Então, vamos usar isso em exemplo futuro. Eu estou adiantando que, como esse exemplo que a gente fez não usou isso, mas existem vários coeficientes de Day, assim como existem várias pressões de engastamento, carregamento. Tá? Então, vou mostrar agora em seguida os efeitos, os coeficientes de Day transversais. O próximo conjunto de coeficientes de Day, eles são para barras sem articulação. Nós já vimos parte deles, esses dois aqui de baixo, nós já vimos no exemplo dessa viga contínua, mas aqui também estão mostrados os coeficientes de Day para os efeitos de deslocabilidades translacionais nas extremidades das barras. Como eu havia dito, na extremidade esquerda a gente tem a deslocabilidade D1' na direção axial, D2' na direção transversal local Y, e D3' é a imposição de uma deslocabilidade D3, que é uma rotação na extremidade esquerda. Na extremidade direita a gente já viu que tem o D4', mas também tem um que era axial. Aqui tem um D5' na direção transversal local Y da barra e o D6' é a rotação. De novo, 1, 2, 3 na extremidade esquerda, 4, 5, 6 na extremidade direita. O fato de ter um linha é o fato de que essas deslocabilidades são nas direções dos eixos locais. Depois vamos ver que essas deslocabilidades serão, para que a gente possa somar em todas as barras, a gente vai precisar transformar isso em um sistema global. O exemplo da viga contínua a gente não precisou, e isso vai ficar nos próximos exemplos. Nós vamos ver exatamente esse uso desses coeficientes locais nas direções globais. Como é que a gente vai ter que trabalhar isso? Na resolução manual, quando tem as barras perpendiculares entre si, horizontal ou vertical, não tem muito problema. Uma questão genérica inclinada, isso, em barras inclinadas, isso tem que ser feito mesmo, essa conversão dos coeficientes de Day locais nos eixos locais para os eixos globais. Mas isso é outra história. Aqui eu estou mostrando, então, cada uma dessas configurações deformadas aqui são para uma única deslocabilidade isolada e imposta. Os valores dos coeficientes de Day são os valores que estão entre parênteses. E, ao mesmo tempo, aqui não está indicado o sinal dos coeficientes, está indicado o sentido físico deles, os sentidos finais deles. Então, essa primeira figura, eu vou impor uma configuração deformada à barra isolada, local, em que eu tenho um deslocamento transversal na extremidade esquerda e os demais deslocabilidades são nulos, ou seja, não tem deslocamento axial e não tem rotação aqui na extremidade, por isso que a tangente aqui sai horizontal. Na extremidade oposta, tudo, não tem nenhum deslocamento nem rotação, então a elástica é essa que está mostrando tracejada. E o que mostra essa tabela, quais são os conjuntos de forças e momentos que devem atuar na extremidade das barras para que ela fique em equilíbrio nesta configuração deformada. Isso é a definição de coeficientes de Day. No caso, local, porque se refere a uma barra isolada. E as direções que estão sendo impostas são deslocabilidades nas direções dos eixos locais. Os valores a gente não deduziu, pode ser deduzido por várias maneiras, deslocamentos virtuais ou método das forças, mas não é isso que a gente quer aqui. Eu quero mostrar só quais são os valores. Isso a gente tem disponível, né? Então, uma coisa interessante sempre é que os sentidos físicos dos momentos sempre são sentidos em que são compatíveis com a deformada. Por exemplo, aqui eu tenho na extremidade esquerda dessa barra com a concavidade para baixo, ou seja, traciona as fibras superiores. O momento que é compatível com esse tracionamento das fibras superiores é esse momento no sentido anti-horário. Já na extremidade direita, o que eu tenho é uma concavidade para cima, ou seja, traciona as fibras inferiores. E aí o momento que atua na extremidade direita para esta configuração deformada tem que ser no sentido anti-horário, porque é compatível com tracionar as fibras inferiores. Então, os dois momentos que atuam na extremidade para essa imposição de D2' ao modelo, ela provoca, então, momentos no sentido anti-horário. Já os cortantes que atuam na extremidade da barra são tais, os esforços transversais são tais que equilibram a barra nessa configuração deformada. Então, eu tenho dois momentos no sentido anti-horário. Então, os
efeitos transversais, os cortantes, têm que formar um conjugado que vai ser no sentido horário para equilibrar. Então, está tudo em equilíbrio aqui nesta configuração deformada, e essa é a solução fundamental. Então, um conjunto de forças e momentos que devem atuar na extremidade de uma barra para que ela fique em equilíbrio quando é imposta uma situação em que apenas uma deslocabilidade é não nula e é imposta. No caso, a gente está preocupado com os valores unitários, mas aqui está sendo mostrado como valor não unitário, T2' imposto. Isso vai ser sempre assim, cada um dos casos é a mesma coisa. Tá? Então, uma outra coisa interessante é que o valor dessa coeficiente de rigidez que aparece, força transversal na extremidade esquerda, podia ser de outra maneira. Para fazer uma imposição de um deslocamento transversal para cima, a força que tem que atuar nessa extremidade tem que ser para cima, senão não faria sentido nenhum fisicamente. Para dar um deslocamento numa direção, naquele ponto você tem que dar um deslocamento na mesma direção. Isso vai ser em todos os casos. Então, aqui do lado direito que eu tenho é a mesma coisa, só que é a imposição do D5', que é deslocamento transversal na extremidade direita. E é a mesma coisa, tem concavidades indicados aqui, porque a tangente sai horizontal, chega horizontal, tem a concavidade para cima na extremidade esquerda, concavidade para baixo na extremidade direita, momento de tração dos fibras inferiores, tem que ser no sentido horário. Eu não estou colocando sinal, estou indicando aqui o sentido físico, é o que está mostrado aqui nessas soluções fundamentais, e assim por diante. Quer dizer, os dois momentos de tração das fibras, uma na extremidade esquerda, tração das fibras inferiores, tem o sentido horário, o outro na extremidade direita, tração das fibras superiores, tem que ser o sentido horário também. Dois momentos de sentido horário, que esses valores 6 aí sobre L2 vezes D5', o outro também é igual, 6 aí sobre L2 vezes D5', a gente vai começar a usar esses valores, vai usar essa tabela o tempo todo. E aí eu vejo que para equilibrar eu tenho que ter esses esforços transversais, esses cortantes, tem que ter detalhes que equilibram esses dois momentos no sentido horário, então eles formam um conjugado no sentido anti-horário, o valor é 12 aí sobre 3 vezes D5'. Está tudo em equilíbrio, esses valores aqui equilibram a barra nessa configuração. E, de novo, para eu dar um D5' numa extremidade, a força que aparece naquela extremidade tem que ser no sentido de D5', não faria sentido. Então, está tudo. Essas duas soluções fundamentais nós já vimos antes da solução do exemplo que nós temos da via contínua. E é exatamente isso. Aqui, nesse caso, contém também os valores dos cortantes que equilibram e está tudo aí. As outras situações que nós vamos mostrar agora são situações ainda de coeficientes de rigidez transversais, tanto deslocamentos transversais impostos quanto rotações, que provocam flexão da barra isolada, só que agora são para duas situações de barras com articulação em uma extremidade. Tá? Quando nós temos uma articulação numa extremidade, o que nós temos não existe essa imposição de que a tangente tem que chegar nula naquela extremidade, nem nós vamos impor uma rotação numa extremidade articulada. Então, no caso de uma barra com uma extremidade esquerda articulada, tem um rótulo aqui na esquerda, eu não vou impor o D3', porque não faz sentido, a extremidade é articulada, está desvinculada de momento é zero, e eu vou impor só o deslocamento transversal D2'. E aí a configuração deformada mostrada aqui, ela é compatível com o fato que aqui é uma rota, ou seja, a tangente aqui ela é livre, né? Então a barra não muda de concavidade, né? Só uma concavidade que é para cima. E então o momento que aparece no lado direito é um momento que é compatível com tracionar as fibras, traciona as fibras inferiores, que é compatível com concavidade para cima da barra. Esses valores aqui são diferentes, né? Agora, antes, quando era bem gastado esses valores, normalmente são 6 aí sobre L ao quadrado, aqui no caso é 3 aí sobre L ao quadrado do momento, e os valores dos cortantes são tais que equilibram a barra nessa configuração deformada. De novo, força que aparece na extremidade que sofre um deslocamento transversal tem o mesmo sentido do deslocamento transversal imposto e assim por diante. No caso da posição dos deslocamentos e rotação na extremidade direita, nós vamos ter duas situações. Aqui eu ponho o deslocamento, a tangente aqui sai horizontal, mas chega aqui na extremidade articulada, não obrigatoriamente horizontal, porque a rótula não impede a rotação. O momento é zero, por outro lado.
e a gente tem, então, esses valores, esses coeficientes de rigidez. Todos eles têm a mesma coisa, são direções físicas indicadas, no sentido dos momentos são compatíveis com as concavidades em cada extremidade, e é isso que está indicado aqui. A gente, aos poucos, vai acostumando em usar esses valores. E, finalmente, aqui eu tenho que o caso ainda para a extremidade com barra com a extremidade esquerda articulada, eu tenho essa situação que eu imponho uma rotação na extremidade direita, que é a rotação D6', e eu vejo que a configuração deformada só tem uma concavidade, mas e o momento é indicado 3 sobre L, em vez de, no caso, quando a extremidade oposta é engastada, é 4 sobre L, na extremidade engastada tem 2 sobre L, aqui não. Aqui é 3 sobre L e 0 do outro lado. Mas, enfim, é só uma questão de entender essa deformada, esse sentido físico. Não tem como decorar isso, se é tabelado mesmo, mas a gente tem que saber consultar e usar esses valores. A última situação é a situação em que a gente agora tem uma barra com uma extremidade direita articulada. O análogo, eu vou pôr aqui um D2' e na extremidade esquerda e um D3', que é uma rotação. D2' de deslocamento transversal, quando eu fizer isso, a barra vai se deformar com uma única concavidade, no momento na extremidade sofre deslocamento, traciona as fibras superiores, ou seja, no sentido anti-horário, e os cortantes são tais que equilibram esse momento e, obviamente, essa força que aparece na extremidade esquerda, que sofre o deslocamento imposto, tem que ter uma força na direção desse deslocamento imposto. Na extremidade oposta é o contrário, mas formando um conjugado em que equilibra, no sentido horário, que equilibra esse momento no sentido anti-horário. A rotação D3' imposta também é análoga, só a única diferença é que agora a extremidade oposta não chega com uma tangente horizontal, o que faz com que não haja mudança de concavidade, no caso articulado, e assim por diante. É análogo. E aqui também, como a extremidade direita articulada, eu não vou impor uma rotação nessa extremidade, só um deslocamento transversal de 5 linhas, e daí nós temos essas soluções fundamentais para ver isso. Esse vídeo foi um vídeo em que nós apresentamos a metodologia do método de deslocamentos, já com cálculo dos termos de carga, dos coeficientes de rigidez. Nós vimos que nós vamos precisar de soluções fundamentais locais, ou seja, de barras isoladas. Isso é o princípio básico do método dos deslocamentos. As soluções globais sempre são obtidas através da superposição de soluções locais de barras isoladas. Nos próximos vídeos, vamos mostrar como que isso é feito para modelos em que nós temos barras horizontais e verticais. Isso vai mostrar como que a gente usa essas soluções fundamentais de barras isoladas nessas situações. Nesse exemplo que nós vimos nesse vídeo foi apenas uma viga contínua, ou seja, todas as barras horizontais, mas a gente apresentou a metodologia e a convenção de sinais, principalmente a convenção de sinais para momentos fletores, atuando em extremidade de barra, que nos facilitou muito para nós vamos usar sempre dessa maneira, fazendo o equilíbrio, somando momentos, porque os sinais são sempre associados a sentido. Então, esse foi o primeiro nesse sentido de usar essa convenção. Os seguintes, nós vamos já usar essa convenção direto. E primeiro vão ser 2 vídeos, um para uma estrutura com 3 deslocabilidades e sem nenhuma articulação, e o outro vai ser com 6 deslocabilidades, já com uma viga articulada. Depois, o método de deslocamentos vai adotar um procedimento mais de resolução manual, e a gente vai ver isso em aulas futuras.